Olá! Hoje o nosso papo é sobre um tema que com certeza nos toca de perto: o sofrimento. Mas olha, não qualquer sofrimento. A gente vai usar as lentes poderosas de Freud e Lacan, que são os pilares da psicanálise, para tentar entender essas formas de mal-estar que marcam a nossa época. Como é que uma teoria que já tem mais de um século ainda nos ajuda a decifrar as angústias de agora? Bom, é isso que a gente vai investigar. A pergunta que vai guiar a gente é essa aqui. Porque na prática clínica a gente tem visto cada vez mais quadros que não se encaixam tão bem na neurose clássica, sabe? São as compulsões, as depressões que aparecem do nada, as crises de pânico, as dependências. É um tipo de sofrimento que se manifesta menos como uma pergunta, uma dúvida sobre o desejo, e mais como uma resposta imediata, que vai direto para o corpo, direto para o ato. E para a gente organizar essa conversa, vamos seguir este roteiro, ok? Primeiro, a gente vai entender o que são esses novos sintomas. Depois, vamos revisitar as ferramentas essenciais de Freud. Na sequência, ver como Lacan dá uma atualizada nisso tudo. Aí, a gente coloca os dois para conversar na clínica. E, por fim, reflete sobre o desafio que isso tudo representa para o analista hoje em dia. Então, vamos lá, para a nossa primeira parte. Afinal, quando a gente fala em novos sintomas ou sintomas contemporâneos, do que a gente está falando exatamente? Basicamente, de uma mudança na cara que o mal-estar tem hoje. O que é mais marcante aqui são os traços que conectam esses sintomas. Pensa numa crise de pânico, por exemplo. Tem uma urgência ali que não dá tempo para a palavra, é um excesso que precisa de uma saída imediata. Tem uma dificuldade enorme de transformar aquela dor numa história, numa pergunta sobre o porquê daquilo. O sofrimento parece que não passa mais por um filtro simbólico, pelos laços com os outros. Ele se expressa de forma crua, direto no corpo, no coração que dispara, no ar que falta. Para a gente entender o que é novo, a gente precisa dominar o clássico, não tem jeito. E aqui, tudo começa com Freud. Foi ele que nos deu a ferramenta principal, a escuta do inconsciente. Para Freud, um sintoma nunca é à toa, ele sempre quer dizer alguma coisa. Então, o ponto-chave aqui é este. O sintoma, para Freud, é como se fosse um hieróglifo, uma mensagem toda codificada que surge de um conflito, de uma briga, entre um desejo inconsciente e uma força que tenta reprimir esse desejo. O sintoma é uma solução de meio termo, uma solução precária que, ao mesmo tempo, revela e esconde o desejo. E a tarefa da análise é justamente decifrar essa mensagem. E olha, essa citação ilustra isso de uma forma brilhante. No famoso caso do pequeno Hans, a fobia de cavalos não tinha nada a ver com os cavalos em si. Era a expressão toda distorcida do conflito que o Hans tinha com o pai, do complexo de Édipo dele. O medo do cavalo era um substituto, uma palavra que apontava para um conflito escondido. O sintoma tinha um sentido e a análise ia atrás dele. Resumindo, a clínica freudiana nos oferece uma caixa de ferramentas muito poderosa. A ideia de que o sintoma é essa solução de compromisso, a atenção que se dá para a repetição como um sinal do inconsciente e o manejo da transferência, que é essa relação especial com o analista, como campo onde tudo isso vai poder ser trabalhado, e o núcleo de tudo é sempre o conflito psíquico. Com essa base freudiana bem estabelecida, a gente pode avançar para Lacan e ver como essa estrutura fica mais complexa. Lacan promoveu o que ficou conhecido como um retorno a Freud, mas não foi uma simples repetição. Foi uma releitura que, na verdade, afiou as ferramentas freudianas, focando na estrutura da linguagem e introduzindo um conceito que é fundamental para entender os sintomas de excesso: o gozo. E aqui está a chave para a gente entender o contemporâneo. O gozo não é o prazer simples, aquele que busca o equilíbrio, o bem-estar. Muito pelo contrário. É uma satisfação paradoxal, que a pessoa obtém na própria repetição do sofrimento. É aquele algo a mais que uma compulsão busca, mesmo que isso leve à destruição. É uma ordem de satisfação que ultrapassa qualquer ideia de felicidade. E para Lacan, tudo isso está mergulhado na linguagem. O inconsciente é estruturado como uma linguagem. Essa citação mostra que o sujeito não existe antes da linguagem. Ele surge, ele emerge desse jogo entre as palavras. Nossos sintomas, nossos laços, o nosso ser, tudo é efeito dessa estrutura. Lacan formaliza isso na teoria dos discursos. Vamos passar o olho nesses termos para entender a importância deles. O S1, o significante mestre, é a lei, o ideal. O S2 é o saber, a cadeia de conhecimento. O sujeito, representado por um S cortado, está sempre dividido pela linguagem, nunca completo. E por fim, o objeto A, que é o que resta dessa operação, é aquilo que escapa ao saber, mas que causa o nosso desejo e concentra esse excesso de gozo.
A forma como esses elementos se arranjam cria diferentes laços sociais. E o que a gente vê hoje é uma força enorme do objeto A. Vê-se nos gadgets, nos likes, na promessa de satisfação total e imediata, o que ajuda a entender essa busca sem fim que está na raiz de tantos sintomas hoje. Muito bem, chegamos agora no coração da nossa análise. Como é que essas duas perspectivas, a de Freud e a de Lacan, conversam na prática clínica de hoje? Porque não se trata de escolher um ou outro, mas de integrar os dois para refinar a nossa escuta. Esse quadro comparativo aqui é muito bom para esclarecer as coisas. Freud nos ensina a procurar o sentido oculto, a história reprimida por trás do sintoma. Lacan não nega isso de forma alguma, mas ele adiciona uma outra camada. Para além do sentido, qual é a função do sintoma? Como é que ele organiza o gozo da pessoa? A escuta, então, se desloca da pergunta "o que isso quer dizer?" para também perguntar "para que isso serve?" Aqui a gente tem a frase que praticamente inaugurou a psicanálise. O sofrimento está ligado a uma memória traumática que ficou ali presa a uma história que não pode ser contada. A cura, portanto, passaria por conseguir dar palavras a essa lembrança. E aqui, Lacan nos leva um passo adiante. A repetição que a gente vê na clínica não é só uma tentativa de lembrar. Como ele aponta, ela vai contra o princípio do prazer. Existe uma insistência, uma força que empurra a pessoa a repetir o mesmo padrão de sofrimento, porque é ali que ela encontra uma satisfação paradoxal, um modo de gozo. Então, o ponto crucial é este. A escuta analítica hoje, armada com Freud e com Lacan, opera em dois registros. Ela ainda busca o sentido, a história por trás do sintoma, mas ela também está muito atenta a como esse sintoma funciona como um arranjo, um jeito único de lidar com o excesso, com o impasse do gozo. E para fechar, o que tudo isso implica para a posição do analista? O cenário de hoje, com essa demanda por soluções rápidas, por normalização, coloca desafios éticos gigantes para a prática da psicanálise. Essa definição de Lacan é radical. O analista não ocupa o lugar do mestre, daquele que sabe tudo. Ele se posiciona no lugar do objeto A, ou seja, como causa de desejo. O papel dele não é dar respostas prontas, mas criar um espaço para que o sujeito possa se perguntar sobre o seu próprio desejo e sobre o seu modo de gozar. Isso se traduz em posturas éticas muito claras. É preciso resistir à tentação de simplesmente medicar ou rotular o sofrimento. É preciso bancar um tempo que não é o da produtividade, mas o tempo do inconsciente. E, o que é fundamental, a escuta do analista só é possível se ele mesmo passou e continua passando pela experiência da análise, sustentando sua prática não no ideal de cura, mas no que Lacan chama de desejo do analista. E a gente termina com essa pergunta, que fica para reflexão. Se as formas de sofrer se transformam com a cultura, a escuta analítica precisa se adaptar. Mas como fazer isso sem perder o rigor teórico e a ética que a sustentam? Freud e Lacan não nos deram um manual de instruções, mas sim uma bússola. Uma bússola que nos permite navegar na complexidade do mal-estar contemporâneo, sempre apostando no sujeito do inconsciente.